Certo, pessoal, vamos lá então. A nossa semana 10, né, do PET 6, Geografia, nós vamos dar continuidade às coordenadas geográficas. Na aula passada, na semana passada, nós vimos um pouco sobre os paralelos, né, e as latitudes. Quem lembra aí, ó? Paralelos são as linhas imaginárias horizontais, certo? Sendo que o principal paralelo é a linha do Equador que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Ok? Só que nós também temos. Linhas verticais, certo? Essas linhas verticais chamamos de meridianos. Também são linhas imaginárias que vão de um polo ao outro. Então, elas vão do polo norte ao polo sul, cortando aí, né, traçando toda a Terra em formato vertical. A gente pode dizer que vertical é em pé, digamos assim. Ok? Então, vamos aprender um pouco mais sobre os meridianos. Meridianos são linhas imaginárias traçadas na representação da superfície terrestre que se prolongam verticalmente. O que é verticalmente, pessoal? Ó, em pé. Horizontal, deitado. Vertical, em pé. Ou seja, de um polo ao outro no sentido norte-sul. O principal meridiano, conhecido como meridiano de Greenwich, certo? Meridiano de Greenwich. Por que tem esse nome, professor? Porque essa linha imaginária aqui, ó, que é o principal meridiano, ela passa em um bairro próximo à cidade de Londres, que se chama Greenwich. Greenwich, a gente traduzindo aí do inglês para o português, significa bruxa verde, né? Mas assim, é só uma referência a esse bairro aonde essa linha passa lá na Inglaterra. Então, por isso que foi dado esse nome a essa linha imaginária aí, ao principal meridiano, tá? Que é o meridiano de Greenwich. Por que ele é principal? Porque ele divide a Terra também em dois hemisférios. A gente olhando assim de frente, no nosso lado esquerdo, está o hemisfério ocidental, ou seja, o hemisfério a oeste do planeta. Tá? Do nosso lado direito está o nosso hemisfério oriental, ou seja, o hemisfério que está a leste do planeta. Então, o que está de roxo é oeste, o que está de laranja é leste. O nome certinho. O que está de roxo é hemisfério ocidental, o que está a leste de laranja é hemisfério oriental. O que é que divide esses dois hemisférios? O meridiano de Greenwich. Tá? Principal paralelo, linha do Equador. Principal meridiano, meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Guardem bastante esse nome aí. A partir desse meridiano, pessoal, o meridiano de Greenwich, tá? É que a gente tem aí as medidas, também através de outros meridianos, nós temos as medidas para a gente se localizar no planeta. Assim como a linha do Equador parte do zero, né, a gente vai de 0 até 90, o meridiano de Greenwich, vou até dar um zoom aqui, ó, também parte do zero, tá? Só que ela vai do 0 ao 180, ou seja, ela começa aqui e vai terminar do outro lado do planeta, essas medidas. Qual é o nome que nós damos a essas medidas? Longitude, tá? Longitude. Então, a longitude também é a medida em graus e corresponde à distância dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a gente vai ter longitude leste, são as linhas que vão à direita, longitude oeste, são as linhas imaginárias que vão à esquerda, que podem ir de 0 a 180 graus. Tá? Então, vamos ver as diferenças aí, ó. Latitude é em relação aos paralelos, certo? Latitude em relação aos paralelos, que vai de 0 a 90. Paralelos são linhas horizontais.
longitude em relação aos meridianos, tá? Que vão, ó, de 0 a 180 graus, tá? Seria uma representação, por exemplo, de uma mexerica, aí, aqueles gominhos da mexerica, né? Fica bem representativo assim. Então, os meridianos seria essa divisão entre um gomo de mexerica e outro, tá? Só que existem aí, ó, de 0 a 180, grau máximo, né? Medida máxima é 180 graus, um meridiano pode ter. Ok? Então, relembrando, principal meridiano, meridiano de Greenwich. Qual que é a sua medida? 0 graus. Tá? As medidas dos meridianos são chamadas de longitude, que vão de 0. Qual que é a longitude 0? O meridiano de Greenwich. E vão até 180. Depois, mais à frente, a gente vai ver que na 180 é chamada de linha internacional da data. É quando a gente muda de uma data para outra. Ok? Mas isso a gente vai ver mais um pouquinho na frente. Tá? Então, vamos lá às atividades, pessoal. Defina o que são meridianos. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar aqui. Então, ó, a gente já está na atividade, quem entrou por agora, tá? Então, ó, defina o que são meridianos. Vocês vão ler aqui, ó, novamente o texto, está bem explicado, e colocar lá o que são meridianos. Qual é o principal meridiano? O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá? Já até dei a resposta agora, né? E como ele que divide a Terra, tem aqui no texto também, eu já expliquei. Certo? E definir o que são longitudes. Também está ali no texto introdutório. Ok? Então, ó, nós já vimos, na semana passada nós vimos sobre os paralelos, linhas horizontais, e as latitudes, a medida de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, que é o principal paralelo. Hoje, nós vimos sobre os meridianos, que são linhas verticais, onde nós temos as longitudes, ou seja, a medida de qualquer ponto da Terra até o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Então, nós temos aí o traçado, né, dos dois tipos de linhas imaginárias, paralelos e meridianos. No cruzamento dessas linhas imaginárias é que nós teremos as coordenadas geográficas, que vai ser assunto aí para a próxima semana. Ok? Alguma dúvida? Podem estar perguntando aí. Se tiver alguma dúvida. Não tô com nenhuma dúvida. Não? Certo. Não. Que ótimo. Já tô na última questão, já. Ótimo, parabéns então. Tá? Eu já terminei faz tempo. Ó, pessoal, então a gente vai encerrar aqui, tá? A aula. Qualquer dúvida, o grupo está aberto do WhatsApp e vocês podem estar me procurando lá também a partir das 10 horas, porque até as 10 horas eu tenho aula com outras turmas, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar. Um abraço para vocês, até mais. Tchau.